Muito boa noite, Matheus. Muito boa noite aos colegas presentes. Muito boa noite ao torcedor. Matheus, uma vitória importantíssima, como estão falando por aí, subindo o elevador, o Operário Ferroviário na tabela. Mas um fato importante é que essa equipe do Botafogo foi o primeiro gol que eles levaram no comando do Enderson Moreira. Então, além das importâncias externas para o Operário Ferroviário, o Operário conseguiu fazer um marco que outras 4 equipes não haviam conseguido. Então, eu gostaria de saber de você, quanto que você avalia a importância dessa vitória e o quanto que você vê a equipe evoluindo jogo a jogo, que a gente vê cada vez mais uma união desse grupo. Obrigado, Matheus. Boa noite, João. Boa noite a todos. Importante vitória por aquilo que a gente almeja na classificação, né? Pontuação para nos aproximarmos do grupo do G4. E também por ter uma sequência de vitórias, uma competição difícil como a Série B, vencer fora de casa e assumir a responsabilidade de vencer em casa, conquistar em 2 rodadas 6 pontos é muito importante, e ainda mais fica valorizado quando se joga contra uma equipe que vem de 4 vitórias seguidas. Desde que o Enderson assumiu a equipe do Botafogo, foram 4 jogos e 4 vitórias sem tomar gol, e a gente quebrou essa sequência deles, além de fazer o gol, confirmando a vitória. Então, muito importante, até para mostrar essa continuidade de todo o nosso elenco, do nosso trabalho. Como você mesmo frisou, a equipe vem evoluindo. Óbvio que devido a muitas mudanças que tiveram que ocorrer no decorrer dessa Série B, a gente sempre tendo que se adaptar ao nosso plantel, àqueles atletas que nós temos à disposição. Isso em alguns momentos criou-se um pouco de dificuldade, mas mantivemos o nosso padrão, sempre buscando pontuar. E nos momentos difíceis é importante frisar que a gente nunca ficou muito longe, muito afastado da parte de cima da tabela. Então a gente, independentemente das nossas ausências e das perdas que nós tivemos no decorrer dessas rodadas, ainda assim estamos muito próximos do G4, hoje confirmando a 2 pontos. Beleza, Matheus, muito obrigado, parabéns mais uma vez pela vitória e bom descanso. Obrigado, boa noite. Marcos Benedetti. Boa noite, Matheus. Boa noite aos colegas. Matheus, primeiro, parabéns pela grande vitória e pela performance da equipe hoje. Matheus, em 2017, quando você conquistou o acesso com o Paraná Clube, naquele ano o Paraná terminou o primeiro turno com 27 pontos. E hoje você alcança 27 pontos com o Operário, restando ainda 2 rodadas para acabar o primeiro turno. Eu queria te perguntar o quão importante foi essa vitória para que a equipe possa ter tranquilidade nessa reta final de turno e ter também confiança para iniciar o segundo turno com a consciência de que dá para almejar coisas grandes na competição. E também, se você puder, Matheus, falar sobre a situação do Lucas Mendes, se existe alguma informação sobre o Lucas, que entrou e depois teve que sair alguns minutos depois. Boa noite, Matheus. Boa noite, Marcos. Primeiro, começar pela tua última pergunta. É muito cedo ainda para avaliar uma situação do Lucas. O que eu posso te antecipar, dificilmente ele vai fazer parte do jogo de domingo, porque o joelho dele está inchado. Foi um lance sozinho, ele acabou, se eu não me engano, pelo que comentaram comigo, chutando a grama, e daí todo o impacto desse chute, o pé de apoio dele acabou contorcendo, teve um entorse de joelho. A gente espera que só tenha sido uma torção, que não tenha sido nada com o ligamento, porque a gente sabe que isso daí, se teve alguma situação com o ligamento, é um tempo muito grande afastado. Então a gente espera que seja somente o entorse, mas não tem como confirmar ainda de forma oficial. Temos que esperar o dia de amanhã, porque ele vai fazer o exame e a gente vai ter essa resposta. Desculpa, a sua primeira pergunta, Marcos? Sobre os 27 pontos. Ah, certo, tá. Marcos, faltam 2 rodadas ainda, 2 jogos extremamente difíceis, né? O Brusque em casa, o CRB fora, para a gente encerrar o primeiro turno. Você mesmo comentou, no primeiro turno o Paraná em 2017 fez 27, no segundo turno o Paraná fez uma excelente campanha. Eu participei de 17 rodadas como treinador no segundo turno e conquistei 33 pontos, então é um número muito acima. O ano passado aqui no segundo turno a gente fez 34 pontos, então é um número muito acima. O que a gente pode adiantar é que se no primeiro turno do ano passado nós tivéssemos essa pontuação de 27, nós teríamos conquistado o acesso, porque infelizmente o primeiro turno nosso não foi muito bom, né, com 23 pontos, se eu não me engano.
Então é muito importante a gente terminar esse primeiro turno o máximo de pontos que a gente conseguir. Temos ainda 6 pontos a serem disputados, então a gente quer algo a mais, a gente quer buscar mais pontos ainda, porque a gente sabe que é uma competição que está muito disputada. Normalmente, pelo menos falando por mim, pelas últimas séries B que eu disputei, brigavam-se 6, 7 equipes, e isso já ia se desenhando ao decorrer da competição. Este ano eu não tenho dúvida nenhuma que vai brigar 10, 11 equipes, então é uma competição muito parelha. O que a gente mostra, a gente tá se abrindo neste momento uma distância talvez de equipes que estão brigando pela parte de cima e equipes que estão brigando na parte de baixo. E hoje a gente pode salientar, neste momento, tem muita coisa para acontecer ainda, tem mais equipes brigando na parte de cima do que na parte de baixo. Então, tá tudo muito próximo, tá tudo muito embolado, então a gente tem que levar cada jogo como uma decisão. Mas a gente sabe que precisamos ser regular. Então é fazer um bom primeiro turno, terminar muito bem o primeiro turno, começar muito bem o segundo turno, para ter uma regularidade, ter uma constante e ter vitórias, que é muito importante. Hoje nós ultrapassamos algumas equipes que têm a mesma pontuação que a gente, porque nós estamos com uma vitória a mais. Então tem que buscar sempre essas vitórias, porque isso nos dá, num confronto direto, é primeira regra de confronto é o número de vitórias. Então a gente tem que estar sempre buscando essas vitórias, fazendo acontecer, para que a gente almeje sempre essa busca pelo acesso, que é o que todos nós desejamos. Uma competição extremamente difícil contra equipes extremamente competitivas, né? Então a gente fica muito feliz por estar tendo essas conquistas em todos esses momentos que nós tivemos até agora de Série B. Obrigado, Matheus. Bom descanso e boa preparação para o jogo de domingo. Obrigado, Marcos. Joel, Rádio Itaí. Boa noite a todos os demais colegas de imprensa. Matheus, parabéns pela vitória. Uma vitória que realmente tem que se ressaltar a dificuldade. Você com muitos problemas, enfim, com alguns jogadores ainda não com o ritmo ideal. O caso do Longini, que fazia tempo que não jogava, hoje se apresentou muito bem. Outros jogadores voltando de contusão e até mesmo ainda sentindo a Covid. E você superou tudo isso jogando contra um adversário que estava inteiro, um adversário que se deu o luxo, né, de preservar o seu principal jogador, que é o artilheiro do time do Botafogo, que é o Chay, e ainda conseguiu vencer por 1-0. Eu, sinceramente, eu temia até no segundo tempo, né, justamente porque você não tinha todos os seus atletas na condição ideal. Portanto, se nós valorizarmos tudo isso, nós temos só que parabenizar você, o grupo de jogadores, pelo jogo, pela vitória em si, e dizer mais. O Operário Ferroviário vai provando para todos nós que é uma equipe que vai brigar na parte de cima. E outra coisa, até você vai me chamar de chato, mas eu vou dizer, como casou essa dupla de volantes aí, Vilela e Marcelo Santos, hein, Matheus? Sem dúvida, Joel. Muito feliz pelo desempenho dos dois, nos dando uma segurança e dando uma qualificada na saída de jogo também. Com a entrada do Marcelo, automaticamente o Vilela passou a ser um 8. E ele hoje fez, principalmente o segundo tempo, para mim, dele foi excepcional. Com grandes chegadas ao ataque, com finalização, com condução de bola e boa tomada de decisão. Então fico muito feliz pela partida dele, até porque o Marcelo dá segurança para ele fazer isso, né? Então a gente fica muito feliz pelo desempenho dele, pelo desempenho de todo o nosso coletivo, de todo o nosso elenco. Sabíamos da dificuldade que seria a partida de hoje, mas o comprometimento de todo o grupo fez com que a gente conquistasse essa vitória. E particularmente eu não achava que seria um jogo tão bonito como foi. Não só por parte do Operário, como por parte do Botafogo também, que buscou o resultado, buscou o empate, teve chances, assim como nós tivemos. O Simão também, numa noite espetacular, quando precisou ser exigido. Nós criando algumas oportunidades claras para fazer o 2-0.
E então eu fiquei um pouco preocupado em virtude da chuva, né, um temporal hoje durante todo o dia, que ficasse um jogo mais feio, mas muito pelo contrário, ficou um jogo muito vistoso, de duas equipes procurando jogar e fazer os seus gols. E mérito de nós que tivemos um comprometimento muito grande sem bola, óbvio que com o passar do decorrer do jogo, e como você mesmo disse, Joel, o Alex voltando hoje era um risco ele atuar por toda a partida. O Rodolfo está muito desgastado, o Filemon. O Fabiano também teve uma sequência muito forte agora. O próprio Paulo, que voltou também de lesão e já está vindo para jogo direto. Então a gente tem que estar tomando alguns cuidados com alguns atletas. E os atletas que estão entrando também estão correspondendo, né? Fizemos a variação para a linha de 5 no final do jogo, onde o Adilvan tirou 2 bolas de cabeça fundamental. Então é mérito de todo o grupo essa vitória, e enaltecer também a partir de amanhã o retorno também do Fábio Alemão, do Chorão, do Silva, do Marcelo Oliveira, né? Que vão fazer parte também do nosso elenco já para o jogo de domingo, o que nos favorece e nos dá condições de mudança no decorrer do jogo, outras variações táticas para a partida. Então a gente fica feliz que a gente vai se fortalecendo ainda mais. E temos outra pedreira, né? Jogar contra o Brusque vai ser um jogo muito difícil e a gente tem que buscar essa vitória, que vai ser muito importante, hein? Já ir para casa dos 30 pontos antes de terminar o primeiro turno. Bom descanso e boa preparação para o próximo compromisso. Bora. Obrigado, Joel. Boa noite. Dudu Guimarães, Rádio Lagoa. Obrigado, Gabriel. Boa noite aos companheiros. Boa noite, Matheus. Bom dia já, né? Já passamos da meia-noite. Parabenizar 2 vezes hoje, Matheus, pelo jogo, né? Pela vitória e pela estratégia que você montou. Porque não adianta você montar uma estratégia, né? Passar para os atletas e não ser executada. Hoje a estratégia defensiva do Operário, ela foi excepcional. Claro que o Botafogo teve as suas oportunidades, né? O Simão foi importante, o Filemon e o Renier foram 2 monstros hoje no jogo. Então, na verdade, eu não vou nem fazer pergunta, eu vou te parabenizar porque já é o 2º jogo consecutivo. Lá em Belém você montou uma estratégia com um jogador a menos desde o início do jogo, né? E hoje também da mesma forma. O Operário foi quase que perfeito no jogo de hoje. Então só tenho a parabenizar você, Matheus, pelo grande jogo e pela grande vitória. E um detalhe: dos 5 campeões brasileiros de Série A que estão na Série B, o Operário ganhou de 4. Então parabéns, Matheus. Obrigado, Dudu. Fico feliz pelas palavras. E do mérito de todos os atletas que realmente compram a ideia. A gente tinha uma estratégia bem definida hoje. E o que eu comentei na palestra antes de vir aqui para o estádio foi que nós ganharíamos o jogo depois de uma roubada de bola, numa saída de 3 que o Botafogo vinha fazendo muito bem. Então a gente bolou uma estratégia para neutralizar essa saída de 3. Coincidentemente, o gol veio aos 8 minutos. E os atletas, no momento do gol, muitos vieram parabenizar e comemorar comigo e falaram bem como você falou. Então, na verdade, é mérito deles, que compram a ideia, assimilam e fazem da melhor forma possível, procuram fazer da melhor forma possível. A gente sabe que do outro lado também tem estratégias e todos os nossos adversários também têm méritos. Não é sempre que vai dar certo, mas eu fico muito feliz hoje pelo resultado, por ter saído o gol conforme a gente trabalhou, pelo pouco tempo de trabalho que nós tivemos, né? E por os atletas estarem assimilando, né? O espírito da Série B se assemelha à entrega que é a história do Operário também. Aguerrido, força, vontade, luta, entrega, essa disposição nós temos que ter, porque é assim que se conquista acesso na competição e essa é uma grande identidade do Operário. Então eu fico muito feliz que a gente está conseguindo assimilar essas duas coisas juntas. Valeu, Matheus. Grande abraço para você, bom descanso e que domingo venha mais 3 pontos contra o Brusque. Valeu. Obrigado, Dudu. Boa noite, até domingo. Rodrigo, GE. Globo. Obrigado, Gabriel. Oi, Matheus. Boa noite a todos. Matheus, parabéns pela vitória primeiro, e a terceira vitória que você consegue em 4 jogos, dentro de um período complicado, né, com desfalques, como já foi colocado antes. O quanto que é importante isso, Matheus, de conseguir esse crescimento dentro dessa folga na tabela, né, um pouquinho mais de tempo para treino entre um jogo e outro, pensando agora em uma maratona de novo, né, de jogo em cima de jogo. Quanto que é importante ganhar esse fôlego agora para a sequência da competição? Sem dúvida, Rodrigo. É muito importante até por aquilo que a gente almeja,
Nesses momentos de grandes dificuldades nós estamos conseguindo pontuar, torcendo para que essa maré passe o mais rápido possível e que a gente volte a ter o máximo de atletas à nossa disposição. E como você mesmo disse, a partir deste momento muito pouco vai se treinar até o jogo contra o Guarani. São jogos em sequência, com viagens, e a nossa preocupação, foi o que eu acabei de falar para todos os atletas, agora é um momento que a gente tem que abdicar de repente de coisas que todo mundo gosta de fazer, para a gente estar o mais preparado possível para os nossos próximos confrontos. Então é repousar bem, é se alimentar bem e se concentrar. Não vai fugir disso se a gente quiser alcançar voos maiores dentro da competição. Então não tenho dúvidas que eu tenho um elenco que está realmente abraçado nesse projeto e com toda essa ideia. E é um momento que a gente tem que saber sofrer com tudo isso que está acontecendo, mas ao mesmo tempo mostrando nossa força, que nós temos um elenco competitivo, um elenco forte, que independentemente do que aconteça e atletas que a gente acabe perdendo, tem outros para repor, brigar e lutar à mesma altura, buscando os nossos resultados. Obrigado, Matheus. Bom descanso e parabéns pela vitória mais uma vez. Obrigado, Rodrigo. Boa noite.